Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da terceira semana do PET 2 de Física do segundo ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Considerando o material apresentado e, se necessário, faça uma breve pesquisa. Descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais suas unidades de medida. Então, vamos escrever aqui, ó. Questão número 1. Calor é uma energia em trânsito. Ele movimenta-se espontaneamente devido à diferença de temperatura entre os corpos. Ponto. O deslocamento dessa energia vai do corpo que possui maior temperatura para o que possui menor temperatura. E a unidade de calor pelo sistema internacional é medida em joule, mas podemos usar outras unidades de medida, tal como a caloria. Agora vamos escrever sobre a temperatura. Temperatura é uma grandeza física que está associada ao grau de agitação das moléculas. Ponto. Quanto maior for o grau de agitação, maior
será a temperatura do corpo. Ponto. E a unidade? A unidade no sistema internacional é dada em Kelvin. Mas há outras duas unidades que são muito utilizadas, que são os graus Celsius e os graus Fahrenheit. Então a gente pode usar mais do que uma unidade, como na energia. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. O calor específico de uma substância indica o valor. Então, o que é o calor específico? Ele é definido como a quantidade de energia necessária para que 1 grama de uma substância sofra aumento ou diminuição de temperatura de 1 grau Celsius. Então, na letra A aqui, ó, do seu ponto de ebulição ao nível do mar. Não, o calor específico não indica o valor do ponto de ebulição, de mudança de estado físico. Ele não indica isso. Letra B. A temperatura de um corpo feito com essa substância? Também não. O calor específico é a quantidade de energia necessária para que 1 grama de uma substância sofra variação de temperatura. Então, não indica o valor da temperatura. Letra C. Da quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância? Isso aqui está correta, porque essa aqui é a definição de calor específico. Letra D. De sua condutividade térmica no estado sólido? Também não. Ele não indica o valor da sua condutividade térmica. E a letra E. Da quantidade de calor necessária para fundir 1 grama dessa substância? Também não. Ele não indica mudança de estado físico. Questão número 3. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é a temperatura. Então, na questão número 1, a gente definiu que temperatura indica o grau de agitação das partículas. Quanto maior for o grau de agitação, maior será a temperatura. Letra A. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura? Isso aqui está falso. Isso aqui é a definição de calor. Letra B. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Isso aqui está certo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura? Não. Maior será a sua temperatura. Letra C. Energia térmica em trânsito? Falso, que isso aqui é calor. Letra D. É uma forma de calor? Não. Temperatura não é uma forma de energia. Letra E. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo? Até que está certo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura? Então, essa aqui é a nossa resposta. Questão número 4. Assinale a alternativa que define corretamente o calor. Então, vimos na questão número 1 que calor é uma energia em trânsito que vai de um corpo de maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Trata-se de um sinônimo de temperatura? Não. Calor é uma forma de energia. Temperatura indica o grau de agitação das partículas. Letra B. É uma forma de energia contida nos sistemas? Não, ela é uma energia em trânsito. Letra C. É uma energia em trânsito de um sistema para o outro, devido à diferença de temperatura entre eles? Isso aqui está certo. Vai do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Letra D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes? Também não, porque ela não está contida nos corpos, ela está em trânsito. E a letra E é o mesmo que temperatura? Também não. Temperatura é o grau de agitação das partículas e calor é uma forma de energia em trânsito. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Número 1.
O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Isso aqui é falsa, por quê? Se fosse metálico, ela dissiparia o calor, e esse não é o objetivo. Número 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Ela dificulta a passagem do calor do interior para o exterior. Número 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Verdadeiro, por quê? O preto ele absorve todas as faixas de luz, aumentando a sua eficiência. Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que apenas está ou estão corretas a número 2 e a número 3. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.